Pessoal, vamos lá. Vamos agora iniciar, nesse instante, os principais assuntos do setor serão tratados em alguns painéis, tá? E, sem mais delongas, vamos lá. Para tratar do tema compartilhamento de postes, seriedade e compromissos. Neste primeiro painel de hoje, vamos convidar como moderador, recebam senhor Moisés Moreira, sócio da M. Moreira Consulting. Seja bem-vindo. E convidamos para debater o tema, senhor José Borges, superintendente de competição da Anatel. Seja bem-vindo. Agora, senhor Ricardo Brandão, diretor executivo de regulação da Abrad. Bem-vindo, oi. Por gentileza, senhor Basílio Pérez, conselheiro da Abrint. Mais uma vez, hein, Basílio? Por gentileza, senhor Bruno Cavalcante, gerente de regulação e autorregulação da Conex. Bem-vindo. Senhor Hermano Barros Tércios, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Bom painel para vocês. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o Auricélio, em nome dele, cumprimento todos os associados da Abrint. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui moderando esse importante painel. Vamos tentar dar uma dinâmica aqui. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, José Borges, da Anatel, aqui o Brandão, da Abrad, e também quero cumprimentar o Hermano Tércio, secretário do Minicom, da CETEL. Cumprimento o companheiro velho desse tema aqui em palco, Basílio Pérez, conselheiro da Abrint, e também o Bruno Cavalcante, aqui nesse momento representando a Conex. Confesso a vocês que para mim é um pouco até estranho estar tratando desse tema como moderador, porque acaba dando uma coceira aqui para tentar, mas eu procurarei ser neutro, totalmente neutro, porque é o meu papel hoje aqui. Tá? E para tentar levar esse painel de uma maneira tranquila e também com tempo para que haja um debate e que sobre tempo também para respostas. Esse tema, compartilhamento de postes, seriedade e compromissos, é algo que tem sido falado, né? A Anatel deliberou e aprovou isso lá na agência em outubro. Foi a última reunião minha, que eu era conselheiro, ainda estava como conselheiro, e aí esse tema está na mão da ANEEL, já há 8 meses, estamos aguardando algumas coisas. E nesse meio de caminho, algumas notícias têm saído, notícias do MME e outras coisas mais, a gente tem visto pela imprensa, além de uma série de especialistas, o que não falta é especialistas nesse tema, né? Tem que aterrar tudo, vamos fazer isso, mas é um tema que afeta muito vocês, associados da Abrint, porque vocês, hoje, como não existe uma isonomia no critério de cobrança do preço desses pontos de fixação, são cobrados, muitas vezes, verdadeiros absurdos, e, enfim, não tem sem razão alguma para isso. E a aprovação de um regulamento como esse, naturalmente, tende a resolver e trazer uma equalidade nesse serviço. Então, eu vou aqui pensar numa pergunta aqui para vocês, de uma forma geral, vou passar para todos vocês, em cima desse texto, Regulamento de Postos, Seriedade e Compromisso, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma análise sintética, dando 5 minutos a cada um, para que vocês possam me dizer o seguinte, dentro da área de vocês, da Anatel, que já aprovou, da Abrad, que está aqui com alguns questionamentos, do Basílio, que tem aqui a responsabilidade de falar por vocês, tá, associados, do Hermano,
que está no Ministério e também tem uma política pública, o poste legal, que norteou esse regulamento de uma certa forma, e a Conexis com os interesses dos seus associados. Eu começo, então, delegando essa pergunta aqui ao José Borges, que já está mais adiantado, que aprovou o processo. José, a palavra está contigo. Obrigado, Moisés. É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto e, de certa maneira, o tema poste é muito caro, especialmente para a minha superintendência. Eu, como superintendente de competição, a gente tem um dever de ofício de estimular justamente a entrada de novos agentes no mercado de telecomunicações, e boa parte da nossa regulamentação tem sido no sentido de justamente isso, né? Nivelar as condições competitivas e permitir que novas empresas entrem, e sempre privilegiando, né, a figura do pequeno empreendedor, da pequena empresa que está chegando no setor de telecomunicações, que a gente sabe que tem dificuldades econômicas, barreiras a entradas significativas. Então, historicamente, a Anatel tem se empenhado e a nossa superintendência tem justamente esse foco, em dar condições para a entrada de novas empresas no setor. E por que postes, né? Postes é um insumo essencial. É essencial para quem está chegando no mercado e está construindo, né, a rede de acesso. Esse sempre foi um gargalo histórico do setor de telecomunicações, né? E os pequenos empresários que chegaram no setor, que começaram todo o processo de fibrar o país, né, precisam lidar com essa realidade de ter acesso ao poste. O poste, como um insumo essencial, então, por sua vez, tem uma outra característica econômica. Ele é escasso, não cabe todo mundo lá dentro. E isso tem gerado uma série de problemas. E a Anatel, junto com a ANEEL, tem se debruçado sobre esse assunto, não é de hoje, né? Ao longo da última década, por exemplo, a gente tem lidado com uma série de reclamações administrativas e conflitos entre empresas de telecomunicações e distribuidoras elétricas, né? Se, de certa maneira, o uso compartilhado é uma obrigação, e isso tem que ser regulado pelas duas agências, né? Ao longo desse caminho, uma série de problemas foram surgindo. E o que tem mais incomodado recentemente é justamente a falta de disponibilidade de espaço e o preço, que em algumas circunstâncias, em alguns casos, a gente depara que no mesmo poste, um agente está pagando R$15 pelo ponto de fixação e um outro agente está pagando 5, né? E isso não é muito objetivo, claro, as razões. Existe uma discriminação de preços nesse processo. Isso é um problema. Do ponto de vista competitivo, isso é um problema. Então, essa proposta, né, que a gente colocou para o debate, que de certa maneira, sob liderança, inclusive do conselheiro Moisés, o ano passado, na agência, né, onde foi estabelecido uma proposta, né, de um novo arranjo regulatório e também uma proposta de uma nova metodologia, em que as duas agências se debruçaram sobre o assunto, né, propõe justamente uma nova metodologia de preço, orientada a custo, justamente para trazer mais isonomia de trato, né, no acesso ao ponto de fixação. Ao mesmo tempo, o regulamento também propõe resolver um outro problema, que é a falta de regularização do uso do poste. Porque, do jeito que está hoje, é a famosa tragédia dos comuns. Ninguém olha o que está acontecendo, o pessoal passa cabo, não retira cabo em desuso, e isso tem um custo social significativo. A gente todo dia recebe notícias de algum pedestre que se acidentou, algum problema que está acontecendo em algum município, por falta de fiscalização, por falta também de perícia, digamos assim, das empresas de telecomunicações. E esse regulamento traz uma proposta, né, que é uma proposta de plano para regularizar toda essa situação. Então, esse regulamento aí traz questões de preço, questões de regularização do uso do poste, ao mesmo tempo que também traz a proposta do explorador de infraestrutura. E isso é uma inovação dentro do regulamento, porque, de certa maneira, procura trazer para o jogo um agente que encare aquele espaço, né, como um negócio, que ao longo do debate isso foi estabelecido como um dos problemas a ser resolvido pela resolução, e a gente colocou uma proposta ali. E aí já adiante que ao longo de todo o trabalho entre a Anatel e a ANEEL, né, a gente convergiu em vários pontos, e aí vem até um ponto que tem sido muito debatido, que é a questão da cessão obrigatória ou não desse espaço. A gente entende que isso é fundamental, justamente porque alguém tem que olhar aquilo como negócio, pensar em como reorganizar aquilo, estabelecer novos modelos de negócio, remunerar aquilo e dar acesso a todos de forma isonômica, né? Então, em grandes linhas, é esse o debate que foi estabelecido. Eu sei que o assunto ele é complexo, a gente está falando, né, o Ricardo pode até me corrigir, a gente está falando no país inteiro mais de 50 milhões de postes, né, os grandes centros, né, e
aliás, isso não é um problema só dos grandes centros, os grandes e médios centros, né, o país inteiro lida com essa questão da desorganização do poste, e vai ser um grande desafio para todos os agentes envolvidos, né, chegar num bom termo para a gente, de certa maneira, propiciar o desenvolvimento do setor de telecomunicações, né. Para e passo também, né, a gente tem que lembrar aqui da política pública estabelecida, né, que os dois ministérios setoriais estabeleceram a política do poste legal, que trazem premissas, fundamentos, justamente, que orientam todo esse trabalho. Então, a gente tem os desafios técnicos, os desafios de alcançar a política pública, ao mesmo tempo que a gente vai ter que coordenar todos os agentes, que só do lado de telecomunicações, né, a gente está falando em mais de 15 mil empresas. Então, em linhas gerais, é isso, Moisés, e devolvo a palavra. Obrigado, José Borges. Bom, vou passar então a palavra aqui para o Basílio, que o Basílio pode refletir o que o José Borges conversou e também as preocupações que são afetas aí ao seu setor. Bom, realmente o poste, eu já perdi a conta de quantas palestras a gente já fez sobre postes. Faz um tempão que nós estamos acompanhando esse assunto. Nesse momento ele está parado, porque está com vistas dentro da ANEEL, para ser analisado a parte da resolução conjunta. Nós concordamos com o que foi aprovado pela Anatel. Aquilo que a Anatel já aprovou, de certa forma, dentro deste momento da resolução, já endereça as nossas preocupações principais. E concordamos plenamente com a questão da obrigatoriedade de ter a exploradora de postes, que ele não seja uma coisa como a ANEEL está estudando, de que é algo que pode vir a acontecer. Porque no que nós vimos na proposta da ANEEL até agora, eles vão avaliar a performance da distribuidora para ver se a distribuidora merece ou não que seja passado para uma exploradora. Mas nós já vimos a performance da distribuidora ao longo dos últimos 20 anos. Então, se eles não olharam pelos postes nos últimos 20 anos, por que vão olhar pelos postes agora? Não tem lógica, não tem necessidade de esperar mais esse tempo. Isso vai apenas atrasar ainda mais uma solução para esse caso. Uma outra coisa que não faz parte exatamente dessa resolução no momento agora, porque já ficou definido que o preço vai ser definido numa resolução, numa sequência, mas para nós é vital, é fundamental de que o preço não seja um preço de referência. O pessoal tem que esquecer a opção de preço de referência, tem que ser preço de teto, um valor teto máximo, ou seja, pode ocorrer, evidentemente, diferenças regionais. O teto máximo em São Paulo pode ser um, no Nordeste pode ser outro, numa área rural pode ser outro, mas tem que ser um teto máximo. E os preços podem estar limitados daí para baixo. Um grande parte de todo o caos que existe hoje no poste, inclusive, eu vi num painel alguns anos atrás, o Max falou um termo que achei muito interessante, que é um caos que foi necessário. O poste, hoje em dia, é um caos, mas se não tivesse esse caos todo que está criado hoje, nós não teríamos a inclusão digital que nós temos hoje. Então, na verdade, é um problema, mas ele trouxe uma solução também junto com esse problema. Mas todo o motivador de toda essa bagunça que está no poste, o motivador número 1, começou com o preço. Se o preço fosse lá atrás, quando se definiram o 3,19, aquilo fosse o preço máximo, as pessoas teriam tomado um cuidado extra para não colocar cabos errados no poste, não fazer bobagem no poste e poder dormir em paz, porque eles iam estar pagando um valor justo e todo mundo teria tranquilidade no serviço. Então, eu não vou dizer que o caos não poderia ter irregularidades, evidentemente que poderiam haver irregularidades, mas não estaríamos na situação que estamos hoje. Então eu acho que o preço é o fator número 1, um preço justo e igual para todo mundo e baixo, é o fator número 1 para que a gente tenha condição de resolver a questão do poste. E nós defendemos que realmente, para que a gente tenha condição de resolver a questão do poste, o motivador número 1 é o preço. Se o preço fosse lá atrás, quando se definiram o 3,19, aquilo fosse o preço máximo, o motivador número 2 é o preço. Se o preço fosse o preço máximo, aquilo 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 fosse o
tem que ter a exploradora. Era uma ideia que no início, quando começaram a falar sobre isso, a Brint estava até um pouco em dúvida sobre isso, mas depois de tantas conversas, tantas análises que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que realmente seria a melhor solução. Tirar isso da mão da empresa de energia elétrica, tirar toda aquela faixa de telecom para que passe para ser uma exploradora específica para isso daí, porque eu acho que é muito mais fácil a gente conversar com alguém que está tratando só daquele negócio, desde que o preço não seja um impeditivo, porque o que não pode é entrar um terceiro e esse terceiro colocar um sobrepreço para ficar mais caro a coisa. Então, inicialmente o que eu queria colocar é esses 2 pontos. Obrigado, Basílio. Então, agora aqui, voltando a palavra para outro setor bem interessado, o Conexis, eu passo a palavra aqui para o Bruno fazer as considerações. Obrigado, doutor Moisés. Boa tarde a todos. A Conexis agradece, primeiramente, a Brint, a oportunidade de estar aqui hoje, em especial a Mauricélia e a Cris, sempre bem amáveis em nos fazer participar dos eventos e franquear uma pauta como essa tão importante, que é uma pauta também da Conexis, né? No final do dia, uma pauta de conectividade. Falar sobre reordenamento de postes é falar sobre expansão, né, da internet, é falar sobre organização não só desse emaranhado de fios, mas também de toda uma lógica que no final do dia vai beneficiar o usuário, tanto dos serviços de telecomunicações como do serviço de energia elétrica. Para a Conexis, essa pauta de postes é algo que vem como um dos carros-chefes sendo discutido aí ao longo desses últimos anos e meses, né? Sobretudo após a aprovação lá em outubro do texto da Anatel. E dentro desse tema existem alguns pontos importantes na visão da Conexis, que a gente tem trabalhado, e inclusive em interlocução com outras associações, com empresas, enfim, com entidades setoriais. Faço minhas as palavras aqui Zé Borges, do Basílio, quando colocam a questão da precificação como algo importante. Se a gente observa hoje que muito do problema do emaranhado de fios está, obviamente, pelos altos preços. A Conexis defende a pauta de que esses preços sejam orientados a custos, ou seja, mesmo numa eventual exploração por um terceiro, os custos que deveriam compor essa cobrança pelo ponto de fixação seriam tão somente os custos incrementais que a gente fala, ou seja, aqueles custos indispensáveis, de fato, à manutenção da infraestrutura. Outro ponto que eu acho que é importante, e aí, ano passado eu residi aqui em São Paulo, agora estou em Brasília, mas do aeroporto para cá, a gente vai acompanhando a fiação dos postes. Dentro do levantamento que foi feito aí de 2020 para cá, a região sudeste concentra 70%, né, basicamente sul e sudeste 70% do problema de reordenamento, né? Só São Paulo, dados de 2020, 2022, 33%. Então, a outra pauta também que a gente tem como relevante é essa questão, de fato, da regularização do passivo na ótica da identificação daquele que deu causa, de fato, aquele cenário de desordenamento. Acho que essa é uma pauta importante e que a Conexis tem levado em todos os fóruns de discussão, ou seja, punir de fato, identificar e punir dentro de uma responsabilidade, né, completamente objetiva e subjetiva dentro dos seus parâmetros básicos, mas identificar, como o próprio colega ali, consultor Alexandre, coloca nas suas colocações públicas sobre o tema, identificar a responsabilidade por aquele cenário de desordenamento. Então, basicamente, 2 pontos principais, eu sei que os colegas vão destacar outros, mas a Conexis tem se debruçado sobre o tema e tem mantido esse diálogo aberto para que a gente possa evoluir no tema. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vou passar agora para o secretário Hermano colocar as considerações sobre o ponto de vista do governo. Obrigado, meu amigo Moisés. Cumprimentar todos os painelistas aqui, a todas as empresas, a Brint, essas associações que estão aqui organizando esse evento. Agradecer aqui pelo convite. Então, do lado do Ministério das Comunicações e do Governo Federal, caro Moisés, nós temos hoje uma preocupação grande, como acho que todos os atores, com a celeridade desse processo, né?
Então, ano passado, você acompanhou bem dessa construção da política do poste legal, acho que, né, junto com o Ministério, você estava liderando esse assunto na Anatel, e teve essa política que a gente se preocupou, né, a gente, o Ministério, não estava lá ainda, mas teve a preocupação em trazer quatro princípios, né, principais de não discriminação, relevância, objetividade e eficiência, para não acontecer aquilo que o Zé Borges está citando aqui, né, no mesmo poste, empresas pagarem valores tão diferentes. Mas aí passou, a política foi feita, orientou, né, deu aí as diretrizes para que a Anatel pudesse fazer, junto com a ANEEL, a proposta de portaria, que, como você disse bem no começo, está aí há 8 meses que a Anatel aprovou esperando a ANEEL, e hoje nós estamos fazendo, então, para ir mais direto ao ponto, o trabalho institucional de tentar garantir e acelerar esse processo de aprovação, né? Então, nós tivemos algumas reuniões com o Ministério da Minas e Energia, que até poderia estar aqui nesse painel hoje com a gente, mas assim, deveria, mas não puderam, né, participar. Estava até falando com eles agora há pouco aqui, para alinhar o que trazer aqui para vocês. Mas o que é que acontece, principalmente? A gente teve a última reunião na semana passada, e o ministro Alexandre nos trouxe uma novidade, que é, para acelerar esse processo, a ideia de colocar no decreto, né, presidencial, o decreto de renovação das concessões das empresas, mas que se aplicaria também para as outras empresas de energia antigas, a obrigatoriedade dessa sessão, né? Diferentemente do que estão tendo votos na ANEEL, né, sobre a possibilidade, seria uma obrigatoriedade, sim, desse compartilhamento, tá? Isso aí, então, a ideia é que entre nesse decreto, né, de renovação, como eu falei, das concessões, mas que valeria também para as outras concessionárias de energia, e aí já ultrapassaria essa questão que está sendo discutida na ANEEL, e aí o que ficaria para as agências reguladoras seria a regulamentação especificamente da entidade, né, a entidade exploradora e outras questões, tá? Então, a gente está nisso, os ministros, né, estão muito imbuídos nessa pauta. Agora a gente está numa etapa já de caber aqui, né, de conversar e passar um texto para a gente discutir o texto que eles vão precisar, né, assim, desse apoio, dessa argumentação conjunta dos dois ministérios. E a gente está discutindo já o texto e espera que consigamos avançar com esse ponto em breve e que possa, né, como nosso amigo Basílio falou aqui também, da gente ter no Abrinte do ano que vem, não termos mais esse tema no painel, se Deus quiser ter outros temas para abordar aqui. Tá bom? Obrigado, irmão. Bom, agora vou passar para o Ricardo Brandão, e para que ele faça as considerações sobre o ponto de vista... Ricardo, hoje eu estou aqui, não vou debater contigo nada, fique à vontade. Mas já participamos de outros painéis, onde tínhamos aí diálogos mais acalorados. Hoje eu estou aqui para contemporizar. A palavra é tua, meu amigo. Obrigado, Moisés. Obrigado a Abrinte pelo convite. Analisando esse tema do ponto de vista também do problema regulatório, em 99 foi a primeira resolução conjunta, né, das duas agências. Ali tinham poucos players, tinha acabado de ocorrer a privatização. O que se buscava ali era um preço que era livremente estabelecido pelas partes, e a necessidade de estimular a competição, até porque as empresas concessionárias incumbentes tinham mais de um ponto de fixação, e isso impedia a entrada de novos. E a gente ficou muito tempo discutindo preço, judicialização de preço, até que em 2014 a gente teve um avanço com o preço de referência, e ali já existia um outro problema, que era a ocupação à revelia. O que eu chamo de ocupação à revelia? É aquela empresa que tem contrato para alguns pontos, mas não para todos aqueles pontos. E a solução que foi dada ali de poder para a distribuidora era notificar aquela empresa que tem contrato, mas não para aquele ponto, para regularizar em 30 dias. Nos últimos 10 anos, o problema regulatório mudou completamente. Eu entendo que o preço é um problema e que
a solução para a qual, inclusive, as distribuidoras concordam, até para reduzir a disputa, é do preço regulado, né? Mas o problema subjacente já não é mais esse do preço. É que nós temos agora uma pluralidade muito grande de agentes, especialmente depois da dispensa de outorga, né, para alguns tipos de prestadores. E a questão importante agora é da ocupação clandestina. E aí não adianta a gente dizer, olha, mas a distribuidora não faz. Mas a distribuidora ela não tem poder para retirar esse clandestino. O poder que foi dado pela distribuidora na resolução lá de 2014 era de intimar aquele que tem uma ocupação à revelia para regularizar. Pensar, por exemplo, numa distribuidora como a Copel. Ela tem mais de 900 contratos. A distribuidora vai intimar todos os 900, sendo que provavelmente o clandestino não é nenhum daqueles. Então, assim, a distribuidora hoje não tem, no regulamento, poder para fazer essa atuação. E uma coisa muito importante desta proposta é que ela traz um conjunto de ferramentas para ou a distribuidora ou o explorador da infraestrutura possa fazer melhor essa gestão. Tem o censo dos postes, a disponibilização desses dados para qualquer explorador, o plano de regularização, né, e a possibilidade, né, de corte daqueles passado o plano de regularização que de fato não se regularizaram. Então não é nem justo dizer que a situação atual é culpa da distribuidora, porque a regulação atual não dá as ferramentas que a nova proposta dá. A nossa divergência em relação à proposta, né, não é a figura do explorador de infraestrutura em si, né, mas especialmente o fato dessa cessão ser uma cessão compulsória. Não só por questões jurídicas, a distribuidora é a prestadora do serviço público de matriz concessional, então ela é a responsável ao final do dia por aquele poste, e ela tem no seu contrato de concessão, desde o edital, a possibilidade de fazer essa exploração. Isso não é um negócio relevante para a distribuidora, mas é uma responsabilidade relevante para a distribuidora, né? Porque de saber quem acessa, quem faz a gestão desse poste, isso é uma questão estratégica importante, né? Então não é simplesmente fazer uma cessão e passar o problema para o outro, porque o poste continua sendo da distribuidora. O nosso ponto também com essa cessão compulsória é que ela cria uma solução geral para todos os problemas. Mas a gente tem desde distribuidoras como a CEMIG, com mais de 800 municípios e 9 milhões de consumidores, até pequenas distribuidoras com 5 mil consumidores. A gente entende que não é possível ter uma solução única na regulação para todas as situações, né? O posteiro ele pode ser uma ferramenta importante, em que a própria distribuidora vai ter o interesse de fazer aquela cessão em determinadas situações. Num centro urbano mais concentrado, pode ser mais eficiente fazer a cessão para esse posteiro. Em regiões de menor densidade, região rural, pode não fazer sentido fazer essa cessão, a distribuidora pode fazer isso melhor. Então, ao se fazer a cessão compulsória, a gente acaba criando uma solução única para problemas que essencialmente podem ser diferentes. Então, a gente não se opõe a essa solução, mas sim a forma dela ser feita de uma forma, como eu disse, compulsória. Mas eu preciso trazer um ponto aqui, que o problema subjacente não está no preço e não está em quem vai fazer, se é a distribuidora ou o posteiro. A gente tem um problema subjacente que eu acho que ele se divide em dois. Um problema é do campo da regulação econômica de telecom, né? Se a gente tem, sei lá, 6 pontos de fixação, 8, e já tem aqueles contratos ali colocados, sendo que tem 40 fios,
A Lei Geral de Telecomunicações já tem a solução para isso, que é o compartilhamento dessa infraestrutura de telecom entre eles. Se isso não acontece, ou é uma barreira de entrada, algum empecilho, ou uma barreira de preço, né, para esse compartilhamento, porque do ponto de vista econômico não faz sentido eu fazer um investimento em ter a minha própria rede, né, em fazer um investimento, um CAPEX, quando eu posso compartilhar uma rede existente. E o outro ponto é de ter alguma consequência para essa clandestinidade, porque hoje não tem consequência alguma para esse que faz essa ocupação clandestina, que é um problema de competição, não no setor elétrico, isso é um problema de competição no setor de telecom, porque tem uma competição entre o agente que presta o serviço, por exemplo, de internet regular, com contrato e pagamento, com aquele que simplesmente passa o seu fio e não paga nada para ninguém. Se não tiver algum tipo de consequência para essa clandestinidade, não vai adiantar ser a distribuidora ou o posteiro. A gente tem um exemplo prático que aconteceu recentemente aqui em Campinas, quando a CPFL fez um projeto piloto de regularização ali na Avenida Norte-Sul, que seria, por exemplo, o que um posteiro ou o explorador de infraestrutura ia fazer. Naqueles 2 meses em que se fazia a regularização, o mesmo agente, né, passou o fio clandestinamente 8 vezes. Né? E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a distribuidora não tem poder contratual de cobrar dele, e ele sabe que ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção adicional também, do ponto de vista da regulação da Anatel. Então, se a gente não enfrentar também esse problema subjacente, o que acontece hoje com a distribuidora fazendo regularização, vai acontecer com o posteiro fazendo regularização. E esse é um ponto que ele não está suficientemente endereçado na proposta de resolução conjunta entre as agências. Eu acho que é um ponto que não pode ficar desatendido, porque se isso não for enfrentado também, a gente não enfrenta uma das causas subjacentes do problema, e a gente não vai ter a solução. A gente vai implementar o programa de regularização e 6 meses depois a gente está na mesma situação que tem hoje. Porque se houver algum espaço para alguém passar o seu cabo regularizado, pagando o preço fixado pela Anatel, ou não pagar nada, certamente o agente vai preferir não pagar nada, e a gente esvazia o objeto da regulação. Obrigado, Ricardo. Bom, agora eu vou, em cima de algumas considerações que foram feitas, fazer algumas respostas aqui. Peço a vocês que mantenham o tempo de 5 minutos, porque a gente está com restrição aqui, para sobrar tempo para algumas perguntas. Mas, José, o Ricardo acabou de falar aqui muito sobre a situação atual que chegou pela falta de um enforcement legal para fiscalização. Eu queria que você colocasse aqui a visão sua de Anatel sobre isso e que o regulamento pode mudar. E também nesses 2 pontos que ele colocou, do compartilhamento e da clandestinidade. Lá na Anatel a gente costuma dizer que a gente acompanha esse filme, né? A gente não fica olhando de fotos de tempos em tempos da situação, e a gente sempre vê justamente bem de perto a interação entre os agentes e a confusão que se estabeleceu nesse domínio, né? O que acontece? Uma vez saneado todo o poste, né? Uma vez definido um preço que seja objetivo, isonômico para todos os agentes, de fato, eu concordo, tem que ter um enforcement, né? E, de certa maneira, a gente já tem um ferramental para isso acontecer. A gente tem todos os nossos processos de fiscalização regulatória, onde a gente pode, olha, aquele agente, ele tem um contrato com a distribuidora, teve um prazo para se regularizar, participou do plano de regularização, né? Ah, não está regular, deu um prazo e mesmo assim ele não se adequou, aí acaba sendo a situação do alicate. Então, de certa maneira, a Anatel
Ela tem ferramental para isso, a gente precisa de fato do regulamento funcionando e eu preciso da ANEEL que esteja junto com a gente justamente nesse processo para a gente garantir justamente um ambiente, né, adequado de funcionamento para aquele empreendedor que está fazendo tudo direito, que está investindo, que está formal e que está regular perante as duas agências. Então isso é fundamental. Só que a gente precisa justamente desse marco regulatório estabelecido, consolidado e estruturado, e eu acho que nesse cenário também o explorador, seja ele a distribuidora, um novo agente que vai chegar justamente para ser um catalisador desse processo, ele vai ser fundamental, porque ainda tem uma discussão, né, no bojo do debate regulamentar sobre fiscalização. Por que eu trago isso? Ali dentro da metodologia de preço, existem componentes de monitoramento e de fiscalização, né, que compõem o custo, né, do preço que está sendo estabelecido. Então, saber quem que vai ficar com esse componente é fundamental também para nos auxiliar justamente no debate de como vai ficar a fiscalização. Tem uma parte da responsabilidade que seria do poste, ou da distribuidora, ou de um terceiro, um outro explorador de infraestrutura, né, e tem um papel das agências, tem um poder de polícia administrativo das agências, ao mesmo tempo que também quem está justamente com a titularidade daquela infraestrutura, ele também tem responsabilidade. Então, o papel de fiscalização ele é conjunto. Uma vez estabelecido o marco regulatório, a governança desse processo, eu acho que a gente consegue dar o devido enforcement e sanear esse problema, em linhas gerais, né? Tá bom, José Bose. Basílio, você colocou aqui como principal causa dessa situação, se tornar mais, assim, de uma forma caótica hoje, nos dias de hoje, em relação ao preço, a dificuldade de preço. Mas isso também não exime que existe um processo, uma burocracia para que você possa chegar até lá. E na sua opinião, né, se tratando de preço, nós sabemos que se esse regulamento conjunto for aprovado, vier a ser aprovado da forma como está, pela ANEEL, que já foi aprovado pela Anatel, existe uma consulta pública de metodologia de precificação, onde tem 3 pontos lá muito importantes que devem ser debatidos, além do espaço de compartilhamento percentual que a Anatel coloca em 19%, que pode reduzir mais o preço ainda. Então, você acha que isso, acontecendo, facilita a vida de vocês e mesmo com um rigor maior da fiscalização? Realmente, a questão do preço ela é fundamental. Então, eu acho que na hora que ocorrer essa consulta pública para definir como que vai ser montado o preço, se ele realmente ficar, como foi falado agora há pouco, sobre um preço teto, mesmo que regionalizado por causa de características de concessionárias diferentes, eu acho que isso é o ponto de partida. Lógico que isso não é a única solução para a questão do poste, porque o poste precisa de toda essa questão de regularização, tem que fazer um cadastramento novo para juntar todo mundo que está no poste. Eu já comentei isso em alguns anos anteriores, na minha cidade fizeram um cadastramento para ver as pessoas que estavam no poste, e encontraram 19 ocupantes, e os 19 ocupantes tinham todos contratos naquele poste, ou seja, não havia revelia naquela região, mas eram 19, e originariamente era para ter 4, mas tinha 19 aprovados. Por quê? Porque a operadora simplesmente não estava preocupada com quanto estava ocupando. Eles começaram a se preocupar depois que foi definido a norma, a resolução conjunta. Quando saiu a resolução conjunta, começaram a se preocupar com quanto estava no poste, começaram a apertar, começaram a criar outros tipos de dificuldades. Então, eu acho que é preciso, principalmente dos reguladores, de parte dos reguladores, é preciso coragem para tomar medidas novas. Esse é um problema antigo e ele não vai se solucionar com coisas paliativas, tem que ser coisas bem fundamentadas, e o preço é o ponto principal. Tem casos que a gente sabe perfeitamente, São Paulo está cheio disso daí, de ocupações tão grandes que a única solução é enterrar os cabos, não tem mais como manter no poste. E nessa hora tem que entrar também um outro
elemento que eu considero que é fundamental, ele quase não participa dessas conversas, e ele precisa participar, que são as prefeituras. As prefeituras, elas têm um poder fiscalizador muito forte, e elas, eu tenho casos conhecidos na minha cidade, onde a prefeitura organizou enterramentos, e curiosamente, na hora de enterrar, teve dutos que ela queria compartilhar com todas as operadoras, as grandes não queriam compartilhar, mas os pequenos queriam compartilhar, porque iam economizar dutos, e as grandes, cada uma queria fazer a sua tubulação, sua caixa, tudo mais. Então, aí cria um outro tipo de problema, porque a calçada fica com um monte de tampas de metal, cada uma de uma operadora. Isso também é um grande problema. Então, o pessoal tem que ter a consciência de compartilhamento completo, não só no poste, mas quando vai enterrar também tem que ter a consciência de que aqueles dutos são da prefeitura, são da comunidade, e eles têm que ser compartilhados. Isso é uma mentalidade que precisa ser implantada, e é preciso coragem, é preciso o pessoal não fazer medidas pequenas, porque senão daqui a 20 anos nós vamos estar tratando desse assunto numa nova resolução, num outro negócio, porque o problema não foi resolvido. Eu acho que o jeito de resolver é tomar medidas concretas. Obrigado, Basílio. Então eu volto agora a palavra para o Bruno. Bruno, você estava falando há pouco que 70% desse problema está aqui na região sudeste, e tem razão. Mas algumas semanas atrás eu estava jantando no restaurante em Manaus, em cima, assim, eu olhei pela janela, bem de frente para os fios, tive a nítida impressão que eu estava em São Paulo, porque a bagunça, a situação caótica era horrível como é aqui. Então, isso realmente está se tornando. Mas aqui na região sudeste você tem razão, e dentre as empresas que a Conex representa, estão as que mais têm lixo para remover desse processo. Então, eu gostaria que você colocasse a visão da Conex, se isso está sendo encarado com essa responsabilidade, essa naturalidade nesse regulamento. Obrigado pela pergunta, Moisés. Eu vou começar falando o que eu falei há semanas atrás, quando a gente fez sustentação oral no processo na ANEEL. É, de fato, um problema complexo. E a gente aqui, e eu falo de regulador, empresas, entidades, distribuidoras, todos nós somos atores importantíssimos na resolução desse problema. Se você visita o histórico do problema, realmente do ordenamento de fios, a gente tem ali, tanto de um lado, como bem colocou o Brandão, a questão da ocupação clandestina, fomentada muitas vezes pelo valor alto dos preços cobrados pelos pontos de fixação, como eu coloquei anteriormente, mas também tem uma questão relacionada à gestão e à fiscalização desses pontos. Então, eu acho que, de fato, a gente tem dialogado muito com as diversas entidades, no sentido de que o regulamento, ele precisa trazer, novo regulamento precisa trazer oportunidades para que todos os atores, e aí pequenos, grandes, possam olhar para suas redes, regularizar os seus fios, estimulados, inclusive, pela precificação, que é um elemento fundamental. A gente está falando aí, por exemplo, de estudos, né, também remontam ao início desse processo, de mais de 20 bilhões de regularização, né, para regularização desse problema de postes. Então, eu acho que isso perpassa pela atuação de todos os agentes envolvidos. E a Conexis e as suas associadas estão comprometidas em, de fato, uma vez definido a forma que isso vai ser feito no novo regulamento, seguir. Eu acho que um elemento importantíssimo aqui para ser dito é a questão do plano de regularização dos postes prioritários, né, o PRPP. Esse elemento ele é de fundamental importância dentro da nova resolução, para que a gente possa endereçar não só os problemas atuais, mas evitar os problemas futuros, né, desse emaranhado de fios. Um ponto que tem sido muito defendido pela Conexis é que esse PRPP ele seja construído de maneira conjunta, né? Maneira conjunta com distribuidora, empresa de telecom e também regulador, a fim de que a gente tenha ali prazos, né, e quantidade de postes factíveis para regularização. A gente está falando aqui de um país de abrangência continental, né? A gente tem diversos rincões do país, você
mesmo citou, Moisés, Manaus, onde eu inclusive já morei, sou paraense, já morei ali na região norte em vários lugares. Então, Manaus, de fato, é um lugar onde concentra um grande emaranhado de fios, e eu acho que essa figura da nova resolução, o PRPP, se bem construído, bem pensado, de maneira participativa e conjunta, ele poderá trazer bons ganhos aí para a resolução desse problema. Obrigado, Bruno. Agora eu volto para o secretário Hermano. Hermano, qual é a visão do governo? Ele tem uma expectativa de que isso seja aprovado rápido entre as agências? Acredito eu que tenha, porque fez a portaria do poste legal e discutiu muito com as agências também. E como que o Ministério, qual a expectativa do Ministério? Ele acha que isso pode ser resolvido rápido? O governo tem feito alguma conversa, alguma atuação? O que você pode nos passar aqui? Bom, obrigado, Moisés. Está dando para ouvir, né? Então, realmente essa nossa preocupação com a celeridade da solução, como eu falei na primeira parte, essa solução que se colocou na ANEEL, né, da não obrigatoriedade, da possibilidade, nos preocupa, porque a gente sabe que se a concessionária não fizer a cessão, existe a possibilidade do processo administrativo, que depois obrigue, né, etc. Mas a gente vê isso como mais uma protelação dessa decisão, né, porque você passar por isso tudo de novo, e como foi falado aqui, né, já temos anos e décadas de tentativas, a gente acha essa etapa desnecessária nesse momento, e que poderia sim vir pela obrigatoriedade. E aí, como eu falei, para acelerar isso, está sendo colocado então essa proposta no decreto de obrigatoriedade, né, da cessão pela concessionária, que aí superaria essa discussão que está ali na ANEEL, e a gente imagina que acelera. Como é que está isso? Como eu falei, já tivemos aí algumas gestões com o Ministério da Minas e Energia, já foi, né, levado para a Presidência da República isso, para poder, na Casa Civil, já está bem adiantado. Agora o Ministério está trabalhando da Minas e Energia junto com Comunicações, para a gente, né, dar também nosso aval ali, né, e nossas argumentações, mas a gente está com a perspectiva boa, como eu falei, de conseguir, enfim, né, andar com esse assunto, assim, andar já andou, né, mas assim, resolver. A gente sabe que tem outras questões levantadas aqui, claro, depois resolver o enforcement, né, como colocar em prática, mas aí já é outra etapa, né, vamos avançar, né, e discutir, vamos dizer, subir o nível da discussão, não ficar discutindo esses pequenos detalhes aí, mas estamos com uma perspectiva boa, porque já foi, como eu falei, levado para a Casa Civil, para a Presidência, com sinalizações aí boas, e a gente agora só chegar ao acordo do texto aí e submeter, esperar essa aprovação aqui o mais rápido possível. Obrigado, irmão. Bom, Ricardo, você estava comentando que faltou um poder maior para que pudesse fiscalizar com mais enforcement essa situação toda desde o início. Mas isso não começou de forma rápida, isso começou gradualmente. Colocando aqui que eu considero você extremamente competente, um técnico competente, mas assim, estou falando agora, não sei se você gostaria de se abrir tanto, mas você não acha, fazendo assim um meia-culpa das distribuidoras, que elas deixaram correr solto também, porque era a obrigação dela fiscalizar, embora não tivesse um mecanismo de enforcement tão eficiente, a obrigação era dela. Então, deixar para a última hora, depois, olha a situação caótica que está, aí delega o problema, entendeu? Então, também poderia ser um debate que deveria ter sido antecipado lá atrás, deveria ter sido antecipado pelas distribuidoras, tá? Não sei, coloca o teu ponto de vista aí da tua associação. Não, eu não digo que as distribuidoras não têm parcela de culpa no problema, sem dúvida, né? Eu só não entendo que a distribuidora possa ser culpada de 40 agentes passarem clandestinamente um fio. Mas vamos lá sobre a questão da fiscalização. Eu acho que de fato, algumas coisas dessa fiscalização melhoram na medida em que se tem um censo e uma digitalização dessas informações. Algumas empresas
estão mais avançadas nesse sentido que outras, e essas que fazem isso acabam, de fato, tendo uma gestão melhor. Mas fiscalização, a gente não pode deixar de ter em mente, né? Ela não é feita por um agente privado. A distribuidora é um agente privado. Ela não pode fazer fiscalização porque ela não tem poder de polícia. Assim como o posteiro, que vai receber uma sessão da distribuidora, também não tem, né? Fiscalização, quem tem poder de polícia são as agências. E isso não significa que eu defenda que os fiscais da Anatel vão às ruas para fiscalizar os fios. A gente sabe que tem modelos de fiscalização que são muito mais eficientes do que essa ideia de comando e controle de ir à rua e tentar fazer sanção, aplicação de multa. Um ponto que eu acho que é um caminho é algo que é comum no setor elétrico. Eu vou dar um exemplo aqui de geração termoelétrica, né? Todo agente de geração, ele, para ter uma outorga da ANEEL, ele precisa provar que ele tem um contrato de conexão com uma transmissora. E a transmissora, se não informa para a ANEEL que aquele agente ele não tem contrato regular, pagando mensalmente, ele não pode comercializar energia. Ou um contrato de combustível, enquanto ele não apresentar, e aí não precisa ser no momento da outorga. Por exemplo, tem um segundo momento, que é o que a gente chama de operação comercial, que ele precisa mostrar que ele tem um contrato de combustível, né? Então, não é uma coisa que eu vou fiscalizar na outorga e depois nunca mais, né? Mas é um fluxo de informação, por exemplo, desse agente, né, que informa para a Anatel: olha, eu tenho um contrato com tais distribuidoras. Porque se ele informa lá no DICE, né, que ele presta um serviço de, por exemplo, de internet com cabo, ou ele apresenta um contrato de compartilhamento com a distribuidora, ou ele apresenta um contrato de compartilhamento com uma detentora de fibra, porque tem que ser uma coisa ou outra, se ele está prestando com uma tecnologia de fio. Esse é o tipo de uma fiscalização, digamos assim, inteligente, que não demanda, e a Campo é só cruzamento de dados. As distribuidoras têm um CNPJ de todos esses com quem elas têm contrato. E uma outra ferramenta que pode ser importante é controle social. A gente teve um caso recente aqui em Brasília, que a distribuidora foi fazer um corte de um clandestino, né? Estava lá em cima do poste cortando, levou voz de prisão da delegacia, porque aquele fio era a internet da delegacia. E a gente também, no nosso dia a dia, a gente tem esse tipo de situação, como passou aqui o nosso presidente da associação estava comentando. Um apartamento novo lá em Belo Horizonte, ele não queria internet de esses combos com televisão e telefone, ele queria só internet. Tinham lá 10, 15 operadores. Como ele vai saber daqueles quais que são regulares e quais que eles não são? Porque ele teria interesse, detendo essa informação, não, eu quero contratar de um que é regular, que tem contratos com a distribuidora. E eu tenho certeza que essa delegacia também, se tivesse essa informação, não teria feito um contrato, né, uma dispensa de licitação para comprar a internet de alguém que está numa situação de clandestinidade. Então, eu acho que é importante a gente avançar nesse ponto, deixando claro que a fiscalização, no final do dia, não vai ser feita nem pela distribuidora, nem pelo posteiro. Eles vão ter uma gestão melhor dessa informação, que inclusive já começa a acontecer, justamente cruzando os dados georreferenciados da rede com os dados públicos lá da Anatel, e diz: olha, esse sujeito aqui diz que presta um serviço de internet aqui em Curitiba, mas ele não tem contrato comigo em Curitiba, né? Cruzando aqui os CNPJs. Então, na medida em que a gente começa a integrar essas ferramentas, aí eu acho que a gente vai ter uma fiscalização, digamos assim, lato sensu, né, mais efetiva. E é importante que essas ferramentas, ainda que não estejam
na resolução conjunta, talvez nem precise, porque isso está mais no colo da Anatel do que numa regulação conjunta. Mas é importante que isso venha em paralelo, né? Quando se for abrir a segunda fase da consulta pública para discutir o preço, que já se tenha também propostas mais efetivas para fazer esse cruzamento de informações, né? Porque, como eu disse, esse é um dos problemas subjacentes. Não adianta a gente empurrar o problema para o posteiro, porque o posteiro também não vai conseguir enfrentar isso se a gente não tiver ferramentas mais eficientes. Obrigado, Ricardo. Bom, eu não sei a organização do evento, se ela permite perguntas da plateia, mas acredito que se formos rápidos ainda há tempo para 2 perguntas. Alguém tem interesse? Eu não sei se... Quem pode levar o microfone para eles? Quer vir aqui à frente fazer a pergunta? Passo o microfone para você. Boa tarde a todos. A minha pergunta, na verdade, é um relato e, de certa forma, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Eu fui premiado na minha operação. Nós estamos numa cidade de 70 mil habitantes, onde temos todos os postes regularizados, são 4.400, mais ou menos, e pagamos R$12 por ponto de fixação, uma fatura de 50 mil mensal. Acontece que no início desse ano, a concessionária fez uma fiscalização e encontrou 300 postes de 4.400 regulares, encontrou 300 com uso à revelia. Nós acompanhamos eles nessa fiscalização e descobrimos também 150 postes que nós estávamos pagando sem usar. Então, de imediato, pedimos para abater dos 300 à revelia, descontar os 150. E, para nossa surpresa, eles não aceitaram isso e estão cobrando de multa para cada poste desses que foram encontrados com uso à revelia, não é clandestino. Nós temos 4.400 sendo pagos mensais. Desses 300, eles estão cobrando o valor equivalente a 120 meses. R$12 vezes 120, dá R$1.440 por cada poste. Então, a gente está falando aí de uma multa de em torno de R$450 mil. Eu ouvi o senhor falando há pouco que não cabe nem a concessionária fazer essa fiscalização. Lá no nosso contrato, essa multa existe. O contrato que nós assinamos com ele prevê essa multa de 120 meses. Mas se eu não assinasse esse contrato com essa cláusula abusiva, eu não estaria com meus postos regulares. Nesse caso, a quem pedir ajuda, a quem recorrer, o que é que eu devo fazer? Ricardo, passo para você rapidamente responder. Não, eu acho que esse é um ótimo caso que eu acho que a gente pode avançar na regulação de padronização de cláusulas de contrato. Inclusive, a gente fez uma proposta na nossa consulta pública de fazer essa cobrança limitada a 12 meses. Tá? Porque você tem uma situação de uma empresa que te cobrou 120, que estava no contrato, isso é um dispositivo que não está regulado, então ela deve ter ido pela prescrição de 10 anos do Código Civil. A gente fez até um evento lá em Campinas em que a gente recebeu um relato, né, de uma situação, acho que no estado do Texas, que a cobrança era de 60 meses, ainda que você só tivesse a revelia nos últimos 5 meses. Né? Ou seja, são formas diferentes, eu acho que caberia ter uma padronização. Mas a maioria das distribuidoras, elas têm medo de fazer essa cobrança, que não é uma multa, é uma multa contratual, com medo de te cobrar esses 400 mil, perder na justiça, não só não perder os 400, ainda pagar mais 10% de honorários. Por isso que a gente era importante que isso também tivesse na regulação. Porque estando na regulação, a distribuidora pode cobrar com segurança de que ela
né? É um direito que ela efetivamente vai fazer, e ajuda também nessa sinalização, porque é o clandestino ou quem está à revelia tem um incentivo maior de procurar essa regularização. Obrigado, Ricardo. Zé Borges, quer falar rapidamente? Coisa rápida, porque eu queria dizer também que, no caso, né, o que acontece? Né? Com os elementos em mãos, a Anatel pode atuar. Então, qualquer empresa pode peticionar junto à agência, que a gente tem a comissão conjunta, a Anatel e a ANEEL, para atuar numa situação de reclamação administrativa, numa possível mediação do conflito entre duas partes. Então, é uma mediação administrativa que, diante das informações e dos dados na mesa, a gente pode auxiliar nesse processo, dependendo da situação, até determinar as partes o que é razoável ou não naquela circunstância. Então, se houve uma prática abusiva, né, se tem alguma questão que extrapola, né, o razoável, as duas agências podem atuar e a gente pode tutelar justamente essa situação. Então, assim, não fiquem com receio de procurar as agências, a gente também está lá à disposição para auxiliar nessas situações, porque a gente está falando de 107 distribuidoras de energia elétrica, mais de 15 mil empresas de telecomunicações, das duas partes sempre vai ter alguma prática espúria e a gente está ali justamente para mediar esses conflitos. Obrigado, Zé. Alguém levantou a mão aqui nesse lado? Ali. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. Peço desculpas, mas o nosso tempo... Boa tarde. Francisco Júnior. Gente, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que vocês têm se esforçado bastante para resolver isso. Talvez não do jeito que a gente queira, né? Ou talvez da forma que dá para ser feita. Mas eu queria entender um pouquinho sobre a resolução, né? Se ela existe, é para que possa balizar o que pode e o que não pode ser feito, né? E a resolução conjunta, em momento algum, fala sobre qualquer correção ou índice de correção, né? Nas decisões judiciais, até então, se estabeleceu que iam se colocar um índice de correção e nem o índice correto, né, entre os dois lá. Mas eu queria ver da ANEEL, já que a resolução não fala, em momento algum, de uma correção ou de um índice, por que as concessionárias de energia elétrica ainda não foram notificadas que elas não podem, da cabeça delas, de manhã cedo, acordar, colocar o índice, escolher o índice e como que ela quer corrigir? Porque tem preços de poste sendo cobrados a R$ 33,00, por exemplo. Obrigado. Eu vou passar essa pergunta para o José Borges, pode ser? Sim. Até como o Basílio colocou mais cedo, né, a resolução atual, ela remete um preço para um preço de referência que a gente sempre utiliza em conflitos, né? E quando chega em conflitos, há uma situação onde a gente tem que arbitrar sobre preço. E é usual essa discussão sobre qual índice, né? E a gente tem sempre apontado aquele índice que está no contrato. Isso é importante. A resolução atual, como ela tem uma metodologia que orienta a custo, é uma metodologia específica onde, junto com a ANEEL, a gente vai olhar quais são os custos da distribuição, CAPEX e OPEX de manutenção de postes, né? E a partir daquelas informações de cada distribuidora, a gente vai estabelecer qual que é o preço do ponto de fixação. Então, um valor regulado, né? Se o que eu entendi é justamente a dúvida sobre o índice de reajuste, caso essa metodologia ela prospere, né, o valor vai estar associado justamente a esses ciclos de revisão desses valores orientados a custo, né? Não mais como estava estabelecido no regulamento vigente. Obrigado, Zé Borges. Bom, pessoal, o nosso tempo aqui realmente expirou. Procurei ser o mais firme possível, passamos bem pouco, mas quero agradecer. Por mim, eu ficaria a tarde toda debatendo esse tema que eu gosto muito, apesar de ser complexo, mas a gente vivi esse tema durante meu período na Anatel por quase 4 anos, né, José Borges? Então, eu acho que já ficou enraizado aqui na minha alma esse tema. Mas eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui os companheiros de palco, o Hermano, Basílio, o Ricardo, José Borges, o Bruno, e até uma próxima. E parabéns à Brint pelo evento e a todos que estão aqui, continue com um bom evento, tá bom? Abraço.